Bom dia. É sempre, mesmo numa situação como esta, um contexto de consternação, a partir da perspectiva da fé, é um bom dia. O Papa Francisco retorna, por assim dizer, à casa do Pai, a passagem, a vida. E isto, para nós, na perspectiva da fé, é claro que, por um lado, traz tristeza, consternação, mas para aqueles que creem, a vida não é tirada, mas transformada. E é isto que nos consola. O senhor vinha falando com Francisco, Dom Jaime, ele já estava se preparando para esse momento? Ele sabia que o momento estava próximo? Bom, isso eu não sei responder. O que eu posso dizer é que a última vez que estivemos com ele, uma semana antes da internação hospitalar, se percebia uma grande dificuldade com a respiração, um bronquite muito forte. Mas mesmo ali naquele contexto, um esforço enorme da parte dele, quando nos acolheu, nos ouviu, e a partir daquilo que nós tínhamos como pauta para aquela conversa, aquele diálogo, respostas, por assim dizer, precisas. Um homem nesse sentido de uma intuição, de uma presença de espírito extraordinárias. Estamos conversando com Dom Jaime Spengler, presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, arcebispo metropolitano de Porto Alegre, agradecendo mais uma vez pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. O senhor está falando de como era a figura do Papa Francisco. O que o senhor imagina a partir de agora em termos de o novo Papa? Existe dentro da Igreja Católica, dentro do Vaticano, uma tendência de seguir um perfil de um Papa mais próximo, digamos assim, para 2025? A partir da perspectiva da fé, sempre, nós cremos que é o Espírito Santo de Deus que orienta a escolha de um sucessor para Pedro. Primeiro ponto. Segundo aspecto, ou segundo ponto que imagino importante ter presente, sempre, e isso é interessante observar, nós temos tido o homem certo para o momento certo da história. Então, que o Espírito de Deus nos ajude também nesta escolha. Terceiro ponto, hoje o Colégio Cardinalício traz a marca da internacionalidade. O Papa Papa Francisco, ao longo do seu ministério, configurou, por assim dizer, o colégio de uma forma muito vigorosa, tentando trazer para o seu seio expressões das mais diversas realidades sociais, eclesiais, culturais. Nesse sentido, uma riqueza extraordinária. Escolher alguém nesse contexto agora para suceder ao Papa Francisco será um trabalho, eu penso, muito empenhativo. Ao mesmo tempo, faço votos que o escolhido possa dar continuidade a esse trabalho extraordinário que o Papa vinha fazendo, a fim de propor a toda a comunidade eclesial uma simplicidade, eu diria assim, uma proximidade sempre maior com as diversas situações, os diversos povos, os diversos contextos, ou numa palavra, a proximidade sempre maior com o nosso povo. Ô Jaime, o senhor foi nomeado pelo próprio Francisco, né? Como é que foi esse momento? Eu fui primeiro nomeado para arcebispo aqui em Porto Alegre por ele em 2013. Eu era bispo auxiliar antes aqui da arquidiocese. Enquanto bispo auxiliar havia sido nomeado pelo Papa Bento XVI no final de 2010, né? E o ano passado, para minha surpresa, que realmente não imaginava, né, ele nos criou cardeal na igreja. Certamente, ao longo desses anos todos, são 11 anos como arcebispo, 12,
sempre tive a graça de uma proximidade muito grande com ele e, ao mesmo tempo, eu diria assim, uma abertura extraordinária. Um homem que nos acolhia com o coração aberto, com uma capacidade de escuta extraordinária e, ao mesmo tempo, oferecia indicações, eu diria, muito simples e precisas também, diante daquilo que nós a ele apresentávamos. Um homem de uma capacidade de discernimento que marcou a história recente da igreja. Acho que, se o senhor me permite, eu vou aproveitar aqui, Dom Jaime, para tirar algumas dúvidas dos nossos ouvintes que vão conviver bastante, né, com o termo conclave a partir de agora. O senhor vai participar do conclave. Ocorre daqui a quanto tempo? O que a gente precisa saber agora a respeito dessa reunião que resultará na escolha do próximo Papa? Num primeiro momento, teremos os funerais, né? Estamos aguardando orientações de Roma a respeito de como esse processo se dará nesse momento. É verdade que, segundo informações extraoficiais, ele havia pedido que o funeral fosse muito simples, né? E teria mudado, inclusive, o ritual tradicional. Como se dará isto, eu pessoalmente ainda não sei, até porque desconheço o ritual proposto por ele. Depois do sepultamento, então terá início, por convocação que coordena o colégio cardinalício, vou usar essa expressão, o trabalho em vista da escolha de um sucessor. Também a respeito disso estamos aguardando orientações de Roma. Vejamos, deve chegar nas próximas horas essas indicações. Então a gente pode esperar mais ou menos 2 semanas até que se inicie um conclave. Eu peço perdão, somos jornalistas, eu sei que as coisas não são tão cartesianas assim, né, Dom Jaime? Eu gostei do termo que você usou, viu? Cartesianos. Bem, eu imagino que em 10 dias nós devamos iniciar esse processo, imagino. Vejamos, eu realmente, nesse momento, não tenho condições de oferecer uma perspectiva. Mas imagino sim que em 10 dias, 15 dias no máximo, nós estaremos empenhados nesse momento extraordinário em vista da escolha de um sucessor para Pedro. E iniciado o processo, cardeais trancados, oferecem-se candidaturas? As pessoas se lançam candidatos ou o voto é aberto? Como é que funciona a partir de então? Essa é uma boa pergunta, viu? É a primeira vez que eu participo e a primeira palavra... gente. É mais ou menos a mesma. Algumas indicações, sim, nós temos, né? A palavra conclave é uma palavra bonita. O clave, em latim, é chave, né? Conclave, fechados a chave, por assim dizer. Ou seja, recolhidos para um processo de escolha bem feito. Eu sintetizaria nessa expressão o termo conclave. Recolhidos de uma forma toda própria, a fim de que se faça uma boa escolha sob orientação do Espírito de Deus. É um momento particular da vida da igreja e que certamente traz expectativas de todos os lados. Candidatos, em si, todo batizado na igreja, teoricamente falando, seria candidato. Entre os cardeais, é verdade que hoje, né, essa escolha está restrita, por assim dizer, ao âmbito do colégio dos cardeais, mas, repito, teoricamente falando, qualquer um batizado cristão católico poderia ser escolhido para esse ministério. Vejamos por onde as coisas caminham. Antes da escolha propriamente dita, estão previstos, segundo o ritual da Santa Sé,
reuniões a fim de que os cardeais possam se conhecer, possam avaliar as pessoas que ali estão presentes e que participam desse momento, a fim de depois, então, partir para a escolha, a votação, por assim dizer, que é sempre secreta, do sucessor para o Papa Francisco. Estamos conversando com Dom Jaime Spengler, presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, arcebispo metropolitano de Porto Alegre. Seria indelicado da minha parte, Dom Jaime, perguntar se o senhor se sente tocado pelo Espírito Santo para ser um candidato? Essa é uma boa pergunta, viu? Quando nós damos um sim na vida, seja em qual direção for, seja na vida matrimonial, por exemplo, seja na vida consagrada, seja no ministério ordenado, ou seja como uma pessoa engajada no mundo, na sociedade, eu creio que nós temos de estar prontos, entre aspas, eu uso a expressão, para o que der e vier. É com esta disposição que vamos participar desse momento, prontos para o que der e vier e para aquilo que a Igreja vier a solicitar. Não se trata de estar ou não preparado, eu creio que é algo maior. E quando a pessoa é escolhida, eu creio piamente que Deus a capacita. Então é com essa disposição que nós devemos participar de todo esse caminho que teremos pela frente. E sem querer ser muito invasivo aqui, Dom Jaime, o senhor hoje teria um nome preferido? Teria o seu escolhido? Difícil responder também, viu? Como eu disse, precisamos nos conhecer melhor. É verdade que existem algumas figuras de destaque no contexto do colégio, né, que tem uma presença, eu diria assim, mais intensa, talvez, no contexto da vida eclesial em termos universais, mas isto não é garantia ou isto não é indicação para uma possível escolha. Eu creio que tudo depende da capacidade de cada um de ouvir os demais, de ser ouvido pelos demais e, ao mesmo tempo, nesse processo de escuta, tentar identificar quem seja capaz, melhor capaz, de responder aos desafios do tempo presente em vista daquilo que é a missão comum de todos nós, de anunciar e testemunhar o Evangelho a todos. O senhor acredita, eu vou me arriscar aqui nessa pergunta também, talvez esteja perguntando uma grande bobagem, que Deus já tem o seu escolhido? Ou ele próprio, se é que isso é possível, né, para uma figura onisciente, onipotente, onipresente, ele próprio aguarda as deliberações dos possíveis candidatos, Dom Jaime? A escolha, eu diria assim, passa por um processo marcado por humanidade também, né? Certamente são pessoas humanas, marcadas por virtudes, por qualidades humanas, qualidades espirituais, mas também que trazem a marca da fragilidade. Eu gosto sempre de recordar algo que está na carta aos Hebreus, no Novo Testamento, onde diz assim que Jesus não veio se ocupar de anjos. E nenhum de nós, pessoa humana, é anjo. Então, dentro dessa perspectiva, ou a partir desta perspectiva, que eu creio que devamos avançar na tarefa que nos compete. Encontrar, diria assim, a pessoa, não diria talvez melhor capacitada, mas a pessoa que tem uma disponibilidade de caminhar junto, de promover comunhão, enfim, de corresponder àquilo que o tempo hoje está solicitando da Igreja. O senhor está com tempo para ficar mais um pouquinho conosco, Dom Jaime? Olha, o meu telefone está tocando aqui uma chamada depois da outra, viu? E a secretária já está aqui na minha porta dizendo, tem gente lá embaixo. Então eu vou liberar o senhor, mas quero fazer só mais uma perguntinha, se possível. Foi-se o primeiro Papa latino-americano. Foram 12 anos. O que isso representou para a Igreja Católica aqui na América Latina?
A América Latina traz as marcas de uma caminhada muito bonita do pós-concílio. No período pós-conciliar, recordamos que a Igreja da América Latina teve um papel de destaque na aplicação daquilo que foram as orientações do concílio. E a escolha do Papa Francisco nesse momento da história, eu creio, foi um reconhecimento ainda maior deste caminho realizado. Com acertos, talvez com algumas fragilidades, mas um caminho muito bem realizado e muito bonito. Eu creio que a igreja no continente latino-americano é olhada, é contemplada com esperança por muitos. Então, vejamos, é uma responsabilidade grande, sim, que o contexto latino-americano possui, e, ao mesmo tempo, oxalá faço votos que possamos contribuir com toda a igreja para que as orientações, sim, do concílio, mas também do recente sínodo que nós celebramos, um momento muito bonito, extraordinário, que trouxe indicações valiosas, preciosas, para o presente e para o futuro da igreja. Vamos em frente, porque a igreja não é conduzida simplesmente por vontades humanas. A igreja é conduzida pelo Espírito de Deus, e é com esta fé que nós avançamos e desenvolvemos a tarefa que nos é própria.